Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Essa é uma pergunta que gera bastante dúvidas quando conhecemos a verdadeira história de Moisés, e é isso que vamos descobrir ao longo desse vídeo. Há muito tempo, numa terra distante, o povo hebreu sofria sob a opressão do faraó do Egito. Neste cenário sombrio, uma criança especial nasceu destinada a desempenhar um papel crucial na história do seu povo. Esta é a incrível história de Moisés, e os eventos que aconteceram durante sua história vão te chocar. O profeta Moisés viveu momentos incríveis desde o seu nascimento. O povo de Israel vivia na escravidão no Egito, e o faraó da época, sabendo do nascimento do libertador do povo, resolveu mandar matar todos os recém-nascidos. Foi então que a mãe de Moisés, para salvar seu filho, colocou-o num cesto e o lançou ao cesto às águas do rio Nilo, numa enorme demonstração de fé. Moisés foi encontrado pela filha do faraó e acabou sendo criado como um príncipe egípcio. Porém, antes de continuarmos, você precisa entender que na Bíblia existem relatos de reis ordenando sacrificar crianças que futuramente seriam profetas de Deus nessa terra. E com isso, aprendemos que esse é o motivo de Satanás sempre querer ceifar a vida de pessoas, e até mesmo de crianças, que ainda não nasceram. Agora que você teve essa revelação poderosa, meu querido irmão e minha querida irmã, preste atenção no que vai acontecer com Moisés. Todo o fato que você vai ouvir está no livro de Êxodo capítulo 2 em diante. Nos tempos em que os hebreus eram escravizados, uma mãe corajosa deu à luz um menino extraordinário. Temendo pela vida do seu filho, ela o colocou em um cesto e o lançou nas águas do rio Nilo. Mas os desígnios divinos estavam em ação, e o cesto chegou aos braços da filha do faraó, que decidiu adotar a criança como sua própria. Moisés cresceu nos luxos do palácio egípcio, mas sempre sentiu uma conexão especial com o seu povo hebreu. Um dia, ao testemunhar a brutalidade dos egípcios contra os hebreus, sua raiva o consumiu. Num impulso, Moisés interveio para proteger um hebreu e, em meio ao calor do momento, acabou tirando a vida de um egípcio. Assustado e consciente das consequências, Moisés fugiu para o deserto, onde viveu humildemente por muitos anos. Foi lá que Deus, em forma de uma chama ardente numa sarça, o chamou para liderar seu povo à liberdade. E é aqui que a história de Moisés começa a ficar interessante. Ele teve um encontro genuíno com o próprio Deus, mas esse é um dos acontecimentos sobrenaturais na vida de Moisés que você vai ver nesse vídeo. Houve outros fatos extraordinários que marcaram a história da humanidade e nos traz uma revelação poderosa. Após o faraó concordar em libertar os hebreus, Moisés e Arão lideraram o povo em direção à liberdade. O caminho, no entanto, não foi livre de desafios. Enquanto caminhavam pelo deserto, enfrentaram não apenas as dificuldades naturais, mas também as tentações da desconfiança e do desespero. Moisés, guiado pela luz divina, continuou a transmitir as leis e ensinamentos que recebera, buscando instilar nos corações do povo a importância da justiça e da obediência aos princípios divinos. A jornada do povo hebreu foi marcada por uma série de acontecimentos extraordinários. Em um momento crítico, quando a fome ameaçava consumi-los, Deus providenciou maná do céu, sustentando-os durante sua peregrinação. A água brotou de rochas áridas, saciando a sede do povo. E a presença divina manifestou-se através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, guiando-os pelo deserto. No entanto, mesmo com essas manifestações divinas, o povo hebreu enfrentou momentos de rebelião e dúvida. Moisés, com paciência e determinação, continuou a liderar, buscando sempre reconduzir seu povo ao caminho da retidão. As rebeliões foram aplacadas e a fé foi fortalecida por meio de milagres e provações. A chegada à beira do Mar Vermelho trouxe consigo um dos momentos mais dramáticos da jornada. Com o exército egípcio em perseguição, o povo se viu encurralado, mas Deus mais uma vez interveio. Moisés estendeu sua mão sobre as águas e o Mar Vermelho se abriu diante deles,
revelando um caminho seguro para a liberdade. Esse milagre reforçou a fé do povo e confirmou a missão divina de Moisés. A jornada pelo deserto não se resumiu apenas à sobrevivência física. Foi uma jornada espiritual, onde Moisés guiou seu povo na compreensão de que a verdadeira liberdade vai além das correntes físicas. A verdadeira liberdade é escolher viver de acordo com os princípios divinos, mesmo diante das adversidades. 40 anos se passaram desde a saída do Egito até o momento em que o povo hebreu finalmente avistou a terra prometida. Durante esse tempo, Moisés continuou a ensinar, liderar e inspirar. No entanto, ao alcançar o limiar da terra prometida, Moisés não entrou na terra prometida POC. Em primeiro lugar, Moisés deixou que o seu impulso tomasse a frente de sua fé. Quando isso acontece, o homem fica vulnerável a ponto de falhar em seu ponto mais forte. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas naquele momento, lhe faltou justamente a mansidão. Números 12. Em segundo lugar, Moisés não obedeceu à ordem do Senhor. Deus havia dito para ele falar à rocha, mas ele fez diferente. Ele agiu com violência e feriu a rocha 2 vezes. Então, em terceiro lugar, com sua atitude, Moisés não apenas foi desobediente e impaciente, mas também desonrou a santidade de Deus diante dos israelitas. Esse ponto é melhor compreendido à luz do simbolismo da rocha, em conexão com o Senhor. Anteriormente, Deus já havia se identificado simbolicamente com uma rocha ferida para saciar a sede do seu povo. Êxodo 17, 6. E o Novo Testamento interpreta a rocha ferida por Moisés em Massa como uma figura de Cristo que suportou o castigo em prol do povo de Deus. 1 Coríntios 10, 4. Por isso que mais tarde, a atitude de Moisés ao ferir a rocha com violência, quando Deus havia dito que ele apenas falasse à rocha, desprezava o profundo significado da manifestação do Senhor e não honrava a sua santidade. Consequentemente, Moisés acabou usurpando o lugar de Deus, fazendo conforme a sua própria vontade. Diante de toda a congregação de Israel, Moisés falou como se ele e Arão fossem os verdadeiros responsáveis por saciar a sede do povo, fazendo sair água daquela rocha. Isso significa que, inevitavelmente, ele glorificou a si mesmo, ao invés de glorificar o Senhor. Então, considerando todos esses fatores, podemos entender por que Moisés não entrou na terra prometida. Inclusive, o fato de Deus ter repreendido Arão na mesma ocasião indica que ele também esteve envolvido no ato de seu irmão. A conclusão desta incrível história nos traz uma poderosa lição. Quando temos um encontro autêntico com o próprio Senhor, nossas vidas são transformadas. A partir desse momento, Jesus Cristo se torna nosso provedor, enviando o maná dos céus ou a rocha que sacia a sede de seu povo. Ele nos protege e nos guia como a coluna de fogo e a nuvem. Por isso, quero convidar você a acolher o Senhor Jesus Cristo aí mesmo na sua casa. Faça uma oração e peça para que Ele seja o Senhor da sua vida. E para aqueles que já aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, convido você a apoiar nosso canal, A Jornada Bíblica, para ajudar a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Deixe também nos comentários o que achou deste conteúdo. Que Deus te abençoe. Amém.